Você ouve agora Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional. Assim como uma ausência, isso que não está. Essa ausência tão ávida, aquela ausência sôfrega, jamais a encontrarás. Do nada ela destila, sem ajuda dispara e vive a se parir, e com facilidade, já sem morder mais nada, por si mesma se apaga, a sua abelha cessa. Já nem se espera mais, sem sombra e sem vertigem, não importa qual seja. Quem sofre sua rapina não pode contra ela, e até nem mesmo o tempo. E nem a mão de quem, e em tudo quanto é vago, trabalha com palavras, pois entre tantas coisas passa, lúcido e insone, e daí a lembrança, e afinal a presença tão violenta, que ao tentar apreendê-la, toda a imagem rebenta. Olá pessoal, eu sou Rita Ilachuk, está começando mais um Leia Guarapuava e nesse episódio nós vamos falar sobre poesias. Eu sou Ana Cimitã e o convidado do nosso podcast de hoje é o Ricardo Pedrosa Alves. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite de vocês. Excelente esse espaço para discutir literatura. Eu quero lembrar que esse é o nosso último episódio dessa temporada, mas fique ligado que você pode ouvir outros episódios do Leia Guarapuava no YouTube, no Spotify e no Apple Music. Apple Music também. Não sinta saudades da gente. Ou sinta. E aí, Ricardo, conta pra gente como que foi que surgiu o seu interesse por poesia. Escrever poesia é algo que eu faço desde 16 anos, eu tenho 49 agora, então já tem 33 anos que eu escrevo. Começou ligado à música, a ideia de fazer letras de rock, e a partir daí a ideia era formar uma banda, e os anos foram se passando e essa banda nunca foi sendo formada, e eu passei a juntar aquelas letras que posteriormente foram tomando mais uma aparência de poemas, ou seja, mais voltados para apreensão escrita do que musical propriamente dita, né? Começou no colégio ainda e desde lá até então eu nunca mais parei de escrever poesia, mas também outras coisas, né? Eu passei a escrever mais coisas posteriormente. Você lembra a primeira poesia que você escreveu? Eu lembro. Conta aí pra gente. Eu lembro. Era assim, tipo um punk rock. Era assim... É incrível que eu não me lembro de nenhum outro poema meu, assim. E esse primeiro poema, não sei, talvez de tanto ter lido esse poema, eu gravei, e também porque ele era musical. Eu não vou cantar aqui, né? Mas era assim, para um menino de 16 anos, era: suportamos tudo, desse lado do muro, não estamos nem aí, estamos firmes. A guerra ameaça, esqueci um outro pedaço, que brincadeira sem graça, não estamos nem aí, estamos firmes. Era uma letra no estilo Legião Urbana, Plebe Rude, essas bandas da época, né? Assim. E você falou que você pensava em escrever canções com as poesias. Que bandas que você gosta de ouvir? Atualmente eu escuto de tudo. Eu escuto desde... Marília Mendonça, Lu Santana. Isso, não, eu escuto desde de música erudita, música popular brasileira. Escuto, sei lá, Radiohead, Eu não estou muito antenado com as novidades, para dizer a verdade, mas as minhas referências são até ali os anos 2000, mais ou menos. Kelly Key. Pois é, Kelly Key. Sandy Júnior. Exatamente. E o que você gosta de ler, de assistir? Olha, eu sou pesquisador da literatura também, né? Uhum. Então, eu leio de tudo a princípio, né? Atualmente eu estou pesquisando, por exemplo, a recepção brasileira das literaturas africanas. Como é que a pós-graduação no Brasil tem trabalhado nas dissertações e teses com autores africanos. Então fiz um levantamento grande disso, tá para virar um livro também. Tenho apresentado esse trabalho em congressos e tal. Então eu leio teoria, eu leio atualmente muita literatura produzida na África, nos vários países africanos, principalmente os de língua portuguesa.
poesia constantemente. Na verdade, assim, na minha casa sempre tem uns 10 livros abertos ao mesmo tempo, então eu não tenho assim, uma preferência de leitura. Até talvez isso tenha me levado um pouco para a própria poesia, que é um gênero, digamos assim, menos mercadológico, né? Se a gente for pensar, tem menos penetração no mercado. Um poeta usualmente não vive dos seus livros, diferentemente de um romancista ou de um contista, que tem muitas vezes mais espaço no próprio mercado. Até os próprios prêmios literários, se você for ver, tem alguns prêmios que são apenas para romance. O Prêmio São Paulo de Literatura é só para romance. O Prêmio Sesc é só para romance também. Porque o romance ele é mais próximo, digamos assim, de uma narrativa mais acessível, a gente poderia dizer, né? Porque vai lidar muito mais com a representação da realidade do que com a criação de realidades que a literatura proporciona. Então é um pouco por isso. E o que você está lendo agora? O que eu estou lendo agora? Quais são os 3, 4, 5 livros abertos? Ah, tá. Então, bom, hoje mesmo, né, eu estava combinando com o meu filho, ele faz filosofia lá na Federal do Paraná, da gente escrever uma coisa juntos. E a gente está pensando em trabalhar com o pós-colonial. Então, hoje, por exemplo, passei algumas horas lendo o livro do Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. Eu tenho livros lá abertos, na minha casa, se for lá agora, tem livros abertos de pesquisa em literaturas africanas, basicamente. Estou trabalhando, por exemplo, com um autor angolano chamado Rui Duarte de Carvalho, que escreve uma mistura de ficção com antropologia, com história, com jornalismo, mistura vários gêneros. Esse é um interesse meu também, essa mistura de gêneros. E você tem algum horário do dia específico que você está mais inspirado assim, para escrever suas poesias? Então, eu não trabalho muito com essa ideia de inspiração. Tem muitos autores que falam que poesia é um fazer, um construir, que o poema é uma coisa. O poema é muito mais do que imaginado, ele é criado. E essa criação ela parte, obviamente, de um repertório, ou seja, de outros poemas que você já leu, de tudo que você viveu, de coisas que aconteceram contigo, da sua história, da história em que você está inserido, tal, né, do seu lugar de fala, principalmente. Uma série de questões desse tipo. Claro, você tem diversas visões sobre o que seja poesia. Muita gente vai associar a poesia à expressão de sentimentos, à expressão de algo inventado pelo escritor, pelo poeta. E o que você percebe que mudou na sua escrita ao longo desses 33 anos? Mudou o estilo que você escreve? Mudou o seu jeito de pensar a poesia? É claro que tem uma associação, isso principalmente nos meus primeiros textos, nos meus primeiros livros, até o meu livro chamado Barato, de 2011, publicado pela Medusa, lá em Curitiba. Até esse momento, eu poderia dizer que a minha poesia estava mais associada a algo que a gente poderia chamar de imaginação. Por quê? Porque eu concebia a poesia como uma espécie de experiência, muitas vezes com uma experiência quase mediúnica, quase uma espécie de transe do poeta envolvido na criação de um construto verbal. Então eu tenho aquela ideia do xamã, né, nas religiões não cristãs, né, e o poeta sempre foi pensado nas poesias, nas concepções poéticas não ocidentais, como esse ser que tinha contato com o mundo dos mortos, com esse mundo espiritual, com o mundo da natureza. E muitos dos meus poemas iniciais tinham um pouco essa pegada. Agora, isso muda depois, principalmente nesse livro que eu lancei agora em 2018, chamado Poemas Baseados, que são poemas baseados em outros poemas. Então, já é um trabalho que eu diria muito mais de leitura e de recriação de poemas do que propriamente de inspiração e de imaginação. Ele tem até uma epígrafe que fala o seguinte: escrever é o contrário de imaginar. Então é um pouco essa ideia, né,
da construção poética a partir de outros poemas, justamente para desfazer essa ideia do poeta como um ser inspirado, como um ser de outro mundo, ou que vive no mundo da lua, ou coisa desse tipo. O poeta como um trabalhador, digamos assim, como outro trabalhador qualquer, mas um trabalhador da linguagem. Uhum. É até desse livro, né, Poemas Baseados, que você leu o poema aqui para começar esse podcast. Exatamente, até queria fazer uma referência a esse poema, porque esse poema ele foi baseado num livro, né, chamado Uma Faca Só Lâmina, um livro que é do poeta brasileiro, um dos mais conhecidos do século XX, chamado João Cabral de Melo Neto. Que escreveu Morte e Vida Severina, Isso, né? Exatamente. Como é que eu fiz esse poema? Eu peguei o livro do João Cabral de Melo Neto, e aí sim tem uma coisa de meio transe. Eu peguei o livro e fui folheando o livro e selecionando versos do livro meio que ao acaso. Muitos versos. E aqueles que me interessavam mais. Depois, numa segunda fase, eu peguei esses versos todos que eu tinha recortado do poema, do livro do João Cabral de Melo Neto, e montei um poema próprio. Ou seja, dando um outro sentido completamente diferente, um poema, digamos assim, rival do próprio poema do João Cabral de Melo Neto. Aí nesse livro você traz os títulos, né? E aí embaixo você coloca, assim, como nota de rodapé, coloca no qual o poema foi baseado e tal. Em algumas dessas notas eu faço referências, dizendo qual foi o procedimento que eu utilizei, e em outros eu deixo para o próprio leitor descobrir. Afinal de contas, o autor também não tem que dar tudo de mão beijada, principalmente em se tratando de poesia, que é sempre um trabalho de investigação sobre o que a realidade, sobre o que a linguagem pode dizer sobre a realidade. E você tem uma poesia preferida? Não tenho. Como eu disse para vocês, nem lembro dos meus poemas exatamente, né? Porque tanto que eu já escrevi. Tá. Então, que é um livro, na verdade, que a gente fez. Você poderia me passar ele ali, por favor? É um livro que a gente fez, eu e um poeta gaúcho e um poeta cearense, o Ronald Augusto e o Cândido Rolim, e a gente fez por uma editora artesanal chamada Botecanes, editora Cabocla. Então a gente fez poucos exemplares, fez em papel reciclado e tal. E esse livro tem gravuras, e na verdade o poema meu que consta desse livro, ele já havia sido publicado no livro Barato. Só queria lembrar também, até posso ler um trechinho depois desse poema aqui, se vocês quiserem, né? Então eu leio agora. Esse poema se chama Remersbau. Eu vou ler só o começo, porque ele é um poema bastante longo, assim, de quase 20 páginas. Selva selvádia, haja marginal, já herói, rói cor nos, pagina jornais, colagem, de passagem, passageiro de imagens, decola, voragem à noite incolor, descolagem, a esmo, o mesmo salto mortal alveja, fluxo abundante fluido, mas, disse o Wali, que a poesia anula o azar, que para não se dispersar, a moçada decidiram se juntar, curtir o carnaval, saltam de opalas, corcéis com punhais, servas, os bocas samplers, picapes, é o eticica o mais leve gás, diz eu não quero mais nada e se apaga. E aí o poema segue juntando ideias e conversando principalmente com a cidade grande. É um poema que eu escrevi quando eu vivia em Curitiba. Fala mais dessa experiência urbana, do inferno urbano, digamos assim, da desigualdade que a gente encontra nas cidades grandes. E é um poema de colagem. Fotos, né? As fotos são de pichações, né? Essas fotos são de pichos, exatamente. São de... Ele faz esse diálogo com a linguagem das cidades também, exatamente. Eu gosto muito desse poema, é um dos poemas que quando eu vou em recital, quando eu vou em sarau e tal, é um poema que eu gosto de ler, porque ele tem bastante ritmo e ele junta linguagens. Se aqui nos poemas baseados eu me baseei em outros poemas, nesse ele pratica aquilo que um teórico da literatura chamado Bakhtin chama de dialogismo, ou seja, ele junta linguagens de diversas procedências, né? Eu falei decidir se juntar, né? Eu
Eu saio da correção gramatical muitas vezes, propositalmente. Tem um quê de hip hop também nesse poema aqui. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o mercado para poesias. O seu primeiro livro, ele foi lançado ainda nos anos 90, já faz bastante tempo, né? Eu tenho um livro publicado em 96, chamado Desencantos Mínimos. Ele saiu pela editora Iluminuras de São Paulo. Teve um concurso na Prefeitura de Campinas para escolher livros de poesia. E eles premiavam em dinheiro. A publicação de livros de poesia é sempre complexa em termos de você chegar ao mercado, de você chegar a uma editora. Muitas vezes você depende de indicação ou de você ter algum tipo de premiação. Nesse caso, eu recebi esse prêmio em dinheiro, o livro foi escolhido como primeiro colocado, eu cheguei junto à editora Iluminuras, eu banquei a edição, foi uma edição de 1000 exemplares. Esse livro ele ainda é aquela coletânea, digamos assim, do poeta iniciante, né? Eu tinha 26 anos, então é o que eu tinha feito naquela primeira década. Eu só fui publicar o segundo livro em 2011, que é o Barato, que saiu pela editora Medusa, lá de Curitiba, e esse livro saiu pela Lei de Incentivos da Fundação Cultural de Curitiba. Ricardo, você participou do concurso Helena Collodi, né? Que é um prêmio que todo ano a Secretaria de Cultura faz um prêmio literário aqui no Paraná. Atualmente eles estão premiando livros. Parece que esse ano não houve o prêmio nesses cortes todos que a cultura vem passando no Brasil e no estado também. Então esse ano não, esse ano o prêmio foi cancelado. E eles têm um prêmio para poesia, um prêmio para romance, não sei se contos, tal. E eu ganhei esse prêmio em 2006, concorreram poetas do Brasil todo, e eu ganhei com a primeira parte daquele poema que eu li aqui, do Remersbaum. Você ganhou o concurso, né? E você teve que bancar o livro? Como que funcionou? Ajudar a bancar o livro? Não, pelo contrário, o concurso ele tinha um prêmio em dinheiro. Então, Ai, quanto que era? Olha, é de 2006, é um negócio já, a inflação tem corroído tudo, então nem me lembro, para dizer a verdade, mas era assim, alguns mil aí, alguns R$1.000, alguns R$4.000, algo assim. Uau! Uau! É que tem vários concursos, né, que você... Tipo, eu entrei num concurso de poesia esses tempos, e aí a minha poesia, ela não ganhou. Mas eles me chamaram pro livro, e eu teria que pagar 2 parcelas de... Eu não sei, ia dar 400 e pouco. E aí eu teria minha poesia publicada. Era eu e mais um monte de poeta que mandou poesia. E aí, acabei não colocando, porque eu esqueci de colocar uma vírgula no meu texto lá, e daí eu fiquei com vergonha, pensei que ninguém ia mais colocar vírgula, e eu não mandei. Mas era isso, assim, por isso que essa dúvida, sabe? Tipo, se você teve que ajudar a bancar o livro. Isso existe, né? A gente pode dizer que tem um mercado disso, né? Ou seja, são editoras que fazem todo ano esse tipo de concurso, chamam os autores, você entra com o poema, e daí eles fazem os autores bancarem os livros e ainda... É claro, assim, é a oportunidade de você ter ali um poema seu editado de uma forma formal, com ISBN, ou seja, você põe no currículo aquilo, você fica orgulhoso daquilo, tal, mas é um mercado também, como outro qualquer. E tem, assim... um desprestígio disso junto ao campo, digamos assim, né? Ou seja, não é uma coisa muito bem vista, digamos assim. Nossa, então talvez tenha sido bom não ter pagado. Posteriormente, eu fui convidado pelo Ademir Demarque, que é o organizador desse livro 101 Poetas Paranaenses, que pega poetas desde 1844 até 2014, quando o livro foi editado. Então, tem os muito contemporâneos também, os muito jovens, né, poetas de 20 anos tal, e os já falecidos, inclusive, né, tem até o Paulo Leminski e tal. Todos os grandes poetas paranaenses, pode-se dizer, estão aqui nesse 101 poetas. No caso desse livro aqui, o Remersbaum? Então. Qual que é o nome do livro? Ele tem...
Então, essa Então, você tem um disposição é livro proposital. que Ele não tem exatamente um título, ele tem títulos. Porque um dos poetas trabalha com essa... 2 dos poetas trabalham com esse nome, Oromuro, e o meu é o Remersbaum. Remersbaum. Aí é o Oromuro. Tem uma história essa... Ele tem 4... Gente, pra quem tá ouvindo e não tá entendendo, é assim. Tem Oromuro, Remersbaum, aí tem o nome dos poetas, aí do lado de baixo tem Remersbaum e Oromuro outra vez. Então ele tem uma diagramação assim de quadradinho. Isso. Explica aí pra gente. Então, deixa eu falar desse Remersbaum primeiro, que foi esse poema que eu li um trecho que eu falei que tem semelhança com algo de hip hop e tal, né? Que é o poema dialógico. Tá fazendo uma mixagem ali, né? Também. Então, essa ideia do Remersbaum é o seguinte. Tem um artista suíço do século XX, da primeira metade do século XX, Kurt Schwitters, e ele era um artista plástico que fez uma obra chamada Meersbau. O Meersbau dele foi até exposto em Curitiba, teve exposição lá no Museu Oscar Niemeyer. Era basicamente assim, tudo que ele achava na rua, ele juntava e ia fazendo uma escultura dentro da casa dele com esses detritos, com esses restos, com partes da cidade, digamos assim. Por isso que esse livro tem uma pegada urbana. E aí eu resolvi fazer a mesma coisa, ou seja, juntando partes dos discursos que estão presentes na cidade, seja o discurso de todos os níveis, né? Dos populares, das elites, do discurso publicitário, etc. Juntei os vários discursos presentes na cidade nesse poema. Ou seja, eu refiz o Meersbau do artista suíço, que é nada mais que juntar detritos dos discursos urbanos num texto literário. Então ele sempre empolga assim, nas leituras, porque ele tem várias passagens que as pessoas se identificam com a vida urbana. E como são as vendas? Tem vendido bem? Ou por ser poesia mais reduzido? Como você avalia assim, as vendas? Assim, as vendas ficam a cargo das editoras, usualmente, né? O meu primeiro livro está esgotado, então precisaria fazer uma segunda edição, ou quando eu for fazer uma antologia, né, voltar a ele. Esses 2 ainda estão disponíveis nas editoras, na Cotter e na Medusa. O Poemas Baseados e o Barato, que é o livro lá da editora Medusa. Esse Oromuro Remersbaum é uma edição artesanal. Acho que eu tenho mais uns. Única? Ele foi feito poucos exemplares. Esse aqui, por exemplo, é o exemplar número 16. E ele foi basicamente um livro feito à mão, assim, a gente mais fez para distribuir entre os amigos mesmo. A gente nem vendeu esse livro. O que não é algo incomum no campo da poesia. Assim, a gente não tem... Quem é um poeta que venda bastante? A gente não tem. A gente teve um destaque editorial recente com Paulo Leminski. Então, no meu caso, eu vendi livros basicamente em lançamentos. A gente faz muita coisa, muita permuta entre os poetas, né? Eu tenho um livro, lanço, passo para um poeta que me interessa, que leia o meu livro, ele me passa o livro dele quando ele lançar o livro, ou se ele tiver e tal. A gente tem muito os outros meios de divulgação da poesia, mas em geral eles não são muito comerciais também. Eles são muito mais de reunião das pessoas interessadas naquele gênero de literatura. Até aqui na Unicentro às vezes tem, né? Eles colocam nas árvores poesias, fazem toda uma exposição diferente das poesias. Pois é, a poesia não tem... se você for ver, o romance é um gênero que surge com o capitalismo. Assim como a sociologia, de onde eu venho, como o jornalismo, de onde vocês vêm, são profissões capitalistas que surgem junto com o capitalismo. E o romance também. O romance ele tem, 300, 400 anos no máximo. Né? Ou seja, ele pega essa história da modernidade toda e é um gênero que surge para ser mercadoria. Seja o folhetim, que é publicado nos jornais lá no século XIX, principalmente, né? Ou seja, o romance era picotado, escrito em fascículos, digamos assim, saía nos jornais, seja o romance que foi feito depois, né? Desde de Machado de Assis para cá, no Brasil, por exemplo.
Já a poesia não. A poesia é um gênero, né, imemorial, digamos assim. Você não consegue precisar a origem da poesia. Ela corre em paralelo, digamos assim, ela sobreviveu à história antiga, à história medieval, ao período medieval, sobreviveu ao capitalismo e continua sempre. A poesia está morrendo, a poesia nunca morre, né? Porque tem algo na poesia que faz com que as pessoas precisem dela ainda. E você Excelente. divulga assim no Instagram, no Facebook? Basicamente através do Facebook. Eu acho que o Facebook hoje é uma plataforma interessante, apesar de também ser uma plataforma que a gente está descobrindo aos poucos que é da extrema-direita também, mundial, né? Tem patrocinado esses golpes pelo mundo todo e essa ascensão da extrema-direita, mas ainda é uma plataforma que a gente está lá basicamente por conta dos contatos. A gente está indo para o nosso último bloco. E que conselho você daria para quem quer começar a escrever poesia? Eu acho que ler poesia, né? A primeira coisa é você ler os poetas e você vai conhecendo os poetas aos poucos. Foi o que eu fiz. Então, o que faz um poeta, né, basicamente? Ele precisa ter repertório, né? Porque um romancista, um contista, muitas vezes ele precisa ter uma história para contar e como ele vai contar aquilo. O poeta, ele precisa conhecer as formas poéticas, desde um soneto, uma canção, as formas tradicionais, até as formas mais contemporâneas, que você tem desde a poesia visual, você tem essa herança do concretismo também, ou seja, você tem outras possibilidades formais, né, de se exprimir pela poesia. Então, o meu conselho para quem quer que vá ler poesia é que goste de poesia para começar a conversa, porque se você não gosta, não vai adiantar. E depois que você vá lendo poetas, bons poetas, principalmente, né? E agora a gente vai para uma pequena reflexão. Nós aqui no Leia Guarapuava, nós tivemos 4 entrevistados nessa temporada. A gente teve o Klaus, que escreveu O Sumiço do Hanomag, e ele disse que o mercado para literatura aqui em Guarapuava, ele tende a crescer. Já o Norbert, que foi um entrevistado sobre empreendedorismo literário, falou também de literatura infantil, ele disse que são poucos que veem a escrita aqui em Guarapuava como uma profissão, assim, esse mercado de literatura como ligado à profissão mesmo. Vem a literatura mais como um hobby. A Luciana, que escreveu 1943, foi a nossa entrevistada de algumas semanas atrás, ela falou que é um cenário bem fértil. E a Anícia, que foi entrevistada do nosso último podcast sobre o Leia Mulheres, apontou que não há tanto interesse nessa área, que inclusive pelos preços dos livros e tal, uma falta de cultura de consumir literatura. E você, Ricardo, como que você vê a literatura aqui em Guarapuava e ainda mais a poesia aqui na cidade? Olha, tem vários aspectos, né? Por exemplo, vamos começar pela universidade. Eu acho que falta a universidade conversar mais com os autores locais. Então, o que vocês estão fazendo é digno de todos os méritos, né? E felicitações. E a minha esperança é que vocês continuem com esse trabalho e possam, inclusive, ampliá-lo. Leia Paranaenses, leia Brasil. E lá no doutorado vocês estão fazendo isso ainda. Então eu acho que assim, esse convite e esse projeto é muito interessante porque traz os escritores para dentro da universidade, que a gente tem aqui um curso de letras, a gente tem um mestrado em letras, e que eu vejo que tem uma certa dificuldade de conversar com a produção literária que é feita na cidade. A Nícia, por exemplo, está ligada ao movimento lá do Leia Mulheres, isso é bem interessante. E eu acho que tem algumas coisas acontecendo, né? O Grupo Curucaca, esse evento do Leia Mulheres. Então, eu acho que aos poucos é uma novidade, eu diria, né? Essa mobilização um pouco mais coletiva nesse sentido. Quanto a divulgação, o mercado, coisas desse tipo, eu já acho mais complicado no caso da poesia, porque ela justamente precisa de um trabalho um pouco mais de base, talvez oficinas, coisas desse tipo. Eu tenho projetos nesse sentido também, de formação de leitores, muito mais do que formação de escritores, formação de leitores, porque as pessoas pegam
muitas vezes o poema com um certo temor, né? A gente não tem tanto essa prática. É diferente de você lidar com narrativas que a gente... E você tem alguma dica para quem quer começar a ler poemas, para quem está ouvindo essa entrevista pensando, não, agora eu vou ler mais poemas, assim, para conseguir se prender ao poema? Pois é, conseguir se prender ao poema. Na verdade, assim, né? A poesia ela é muito a expressão da individualidade. Então vai de você ter identidade, muitas vezes, com o poeta que você está lendo, com a poeta que você está lendo. Nas lutas antirracistas brasileiras hoje, por exemplo, você lê Conceição Evaristo, vai te trazer essa dimensão muito presente, ou seja, você vai ter uma identidade, se você advoga por essa causa, né, do antirracismo no Brasil, ler uma Conceição Evaristo, obviamente vai te fazer querer ler mais poemas desse tipo. Né? Se você gosta mais, sei lá, de vida louca, coisa desse tipo, vai ler o Paulo Leminski, que vai te trazer uma identidade um pouco mais... ou seja, você vai se identificar um pouco mais com a voz dele. Né? Se você gosta de poemas um pouco mais construídos, ou um pouco mais... que tem um trabalho de pesquisa junto, venha me ler, por exemplo. Né? Qual que vai ser seu próximo trabalho? Você mencionou que estava para escrever um romance, mais poesia. Como que vai ser? Então, eu tenho um romance no qual eu estou trabalhando agora, chamado Limbo Lisboa. Eu tive há 2 anos atrás em Portugal, tive com a minha companheira lá, a gente teve uma experiência de quase morte, ela ficou internada uns 20 dias, a gente era para ficar lá 1 semana, ficamos 1 mês, e o romance então vai meio que se basear nessa experiência, principalmente das minhas andanças lá por Lisboa enquanto ela estava internada. As pessoas que quiserem conhecer mais o seu trabalho, como que elas fazem? Eu tenho livros na Gato Preto, tenho livros junto às editoras, né? Já tem a editora Medusa, de Curitiba, que tem aquele meu livro de 2011, e tem a editora Cotter, com K e 2 T's, Cotter Editorial, que é uma editora só de poesia, basicamente, lá de Curitiba também. Tem lá esse livro Poemas Baseados. E eu publico bastante também em revistas, em blogs, em sites de poesia. Então, se você digitar lá Ricardo Pedrosa Alves, vai aparecer alguma coisa. Vai aparecer alguns textos, vai aparecer parceria minha com o Grupo Fato, vai aparecer, que é um grupo de música lá de Curitiba, vai aparecer entrevista minha também. Críticas, eu faço bastante crítica e resenha de livros de outros poetas, já publiquei em muitos jornais, publiquei até na Gazeta do Povo, quando não era fascista, antes dela ser um jornal fascista. Até são uns artigos assim que eu tenho uma raiva de ter publicado ali. Então, assim, é fácil, é só achar Ricardo Pedrosa Alves. A gente até vai dar uma olhada na internet e vamos colocar lá na página do Facebook os links, galera. Então vocês fiquem atentos e visitem a nossa página, curtam e compartilhem. A gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast. E eu quero agradecer mais uma vez, Ricardo, pela sua disposição. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. O mérito é de vocês. Não se esqueça que você pode ouvir o nosso podcast tanto no Spotify quanto no YouTube e no Apple Music. Obrigada, galera. Obrigado, pessoal. Obrigado por ouvirem a gente todos esses episódios. Ou se tá só esse episódio ouvindo também, obrigada. Leia poesia. Leia poesia, leia tudo que você puder ler, porque leitura nunca é demais. E um abraço e até a próxima. Este podcast é produzido pelos alunos do 4º ano de jornalismo da Unicentro como projeto experimental. A orientadora é a professora Laís Nascimento e a edição é do Ubirajara Peste Garbim. Tchau, galera. Valeu.